Queridos, a diferença de uma pessoa que nasceu no berço evangélico, no berço da religião, e não fumou, não bebeu, não fez isso, não fez aquilo, não botou um cigarro na boca, não pulou carnaval, não dançou forró, não sei o quê, segundo eles, porque a maioria dos crentes acha que basta só não fazer nada e pronto, já está certo diante de Deus. Teve a carteirinha de membro, foi jogado dentro das águas, foi batizado dentro das águas, andou com a Bíblia debaixo do braço, disse que é crente, pronto, amém, agora está salvo, Jesus agora é o crente mais salvo do mundo. Até os manequim de loja é mais certo do que um crente desse. Porque manequim de loja não bebe, não fuma, não pula carnaval, não fuma charuto, não faz nada. Entendeu? Então até um manequim de loja é mais crente do que um próprio crente desse. Agora, deixa eu dizer para vocês. A diferença de uma pessoa que nasceu no berço evangélico, no berço da religião, e segundo eles não fizeram nada, não fizeram isso, não fizeram aquilo outro, não pode se achar mais certo do que ninguém, não. São pecadores do mesmo jeito. Do jeito que Deus é um pecador que pintou e bordou, que fez isso, fez aquilo outro. Porque Jesus veio chamar os sãos ao arrependimento, não foram os doentes. Jesus veio chamar os doentes ao arrependimento, desculpa. Não foram os sãos ao arrependimento. Porque se todo mundo já fosse salvo, para que Jesus teria vindo? Aí Jesus vem para resgatar essas ovelhas perdidas. Aí a diferença, meu querido, minha querida, de você que não fez nada disso, amém, glória a Deus, graças a Deus. A única diferença é que você se poupou. Você se poupou de traumas na sua vida, você se poupou de problemas. Por exemplo, uma pessoa que era alcoólatra antes de conhecer Jesus, que bebia muito, ele vem para o Evangelho, vai ser perdoado, amado de todo jeito, vai ser amado e perdoado com o amor de Deus, o amor imensurável, o amor imedível, o amor incalculável, o amor incondicional de Deus, vai sim, mas ele vai sofrer as consequências do que ele prejudicou a sua própria vida com o álcool em excesso, com o cigarro em excesso, está entendendo? Com a vida promíscua em excesso, com não sei quantas mulheres em excesso, tudo que ele fez, isso aí vai refletir, infelizmente, na vida dele, ele vai vir cheio de traumas para os braços de Deus, e ele vai sofrer pro resto da vida com esses traumas que ele passou, entendeu? Uma pessoa que era drogado, que era traficante marginal, que puxou cadeia, que puxou penitenciária, que puxou isso, puxou aquilo, que matou, que roubou, que fez, que estuprou, ele vai vir para Jesus, mas vai vir cheio de trauma. A diferença de você para ele é essa, é só essa, é essa. Ele vai ter mais traumas do que você, e você, como se poupou na sua vida, você vai ter menos traumas na sua vida. Você vai carregar menos cicatriz, você vai carregar menos traumas dentro de você. É forte, queridos irmãos, isso aqui que eu estou falando para os irmãos. Mas as pessoas são pecadoras. Quem está dizendo não sou eu, não, é a palavra. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Romanos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Capítulo número 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, sendo nós ainda pecadores. Aí olha o que é que Paulo, o apóstolo São Paulo vai dizer. Olha o que é que o apóstolo São Paulo vai dizer mais aqui na frente. Ele vai dizer assim, olha. No versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quer dizer, todos nós estávamos debaixo da ira. Nascemos depois de Adão, herdamos o pecado de Adão, estamos debaixo da ira de Deus. Seja filho de crente, tenha nascido na religião, tenha nascido no berço evangélico, está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira do Senhor. Todos que nasceram depois de Adão está debaixo da ira do Senhor. Tem que se converter, tem que receber o senhorio de Cristo para ser salvo da ira.
Aí ele vai dizer aqui no versículo 10, por exemplo, nascer filho de crente não é prova, não é certeza de salvação. Nascer num berço evangélico não é certeza de salvação. Isso não é certeza de salvação, queridos. Não é certeza de conversão. Vamos ser bem sinceros. Porque se nós, no versículo 10 ele diz, Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja bem, a reconciliação é uma das doutrinas, é um dos aspectos da doutrina da soteriologia, tá certo? A reconciliação estava presente em Cristo no mundo. Quer dizer, por meio de Cristo, Deus estava presente reconciliando o mundo. Então a reconciliação é uma das bênçãos da salvação. Logo, o que é a salvação? É o resultado da morte sacrificial de Cristo na cruz. Então, juntamente com os aspectos da salvação, que é a regeneração, a justificação e a santificação, nós temos também outros aspectos, ou outros subaspectos, outras subdivisões, outras esferas de bênçãos que foram alcançadas por Jesus Cristo na cruz para nos beneficiar. Como, além da doutrina da reconciliação, nós temos a doutrina da imputação, nós temos a doutrina da substituição, nós temos a doutrina da propiciação, nós temos a doutrina da expiação. São doutrinas que estavam em Cristo, são bênçãos da cruz que estavam em Cristo, né? Nos beneficiando, nos trazendo bênçãos para nós pecadores. E interessante dizer que não é o homem que se reconcilia a Deus, não é uma religião que vai te reconciliar e me reconciliar, e nos reconciliar a Deus. Não é uma religião que vai nos reconciliar a Deus, porque esse é o sentido da palavra religião, né? Religião quer dizer religare no latim, ligar novamente, ligar mais uma vez. E nós sabemos que a religião falha nessa tentativa de ligar o homem a Deus. O homem em si, ele é religioso, é um ser religioso por natureza, porque foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e ele traz dentro de si essa partícula, né, do infinito, ele traz dentro de si essa partícula do eterno, que permite a ele essa condição, essa possibilidade de buscar a Deus, de manter esse elo, esse contato com Deus, e por meio disso nós sabemos que o homem, observa-se que o homem seja um objeto de culto, ele tenha um objeto de culto, de adoração, e ele vive procurando esse objeto para preencher o vazio existencial, o vazio que existe dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida, dentro do seu espírito, e ele busca esse objeto de adoração. Isso é algo indubitavelmente inegável, que isso aconteça, que isso exista, porque isso é realidade, mas nessa tentativa de buscar a Deus, de preencher esse vazio existencial, esse vazio espiritual que há dentro do seu coração, o homem às vezes ele acaba indo para extremos, ele acaba partindo para extremos, que muitas vezes ele acaba tentando chegar a Deus por meio de si mesmo. Ele acaba tentando chegar a Deus por meio de filosofias, ele acaba tentando chegar a Deus através de uma religião, ele acaba tentando chegar a Deus através dos seus próprios conhecimentos, através dos seus próprios méritos, através do seu próprio orgulho, do orgulho próprio. Ele tenta chegar a Deus através do seu próprio orgulho, da sua própria racionalidade, da sua própria intelectualidade, da sua própria crença, e ele acaba tentando chegar a Deus. Só que por essa palavra aqui nós vemos, e até muitos pregadores que se dizem que são convertidos, que se dizem que chegaram a Deus, acham que se reconciliaram a Deus por meio de suas obras mortas, por meio de suas próprias obras de justiça. Eles acham que pode chegar até a Deus, que pode agradar a Deus dessa forma, ou daquela outra forma. Queridos, as nossas melhores obras diante de Deus são comparadas como trapos de imundícies. As nossas melhores obras são comparadas diante de Deus como trapos de imundície. Que é isso? É uns panos que ficavam lá nos monturos, nos lixões,
E as nossas piores obras? Isso fala, queridos irmãos, isso fala que todos, isso deixa claro que todos são pecadores diante de Deus. Então, pregador, quando for pregar o evangelho, para de querer achar que, quando subir em cima do púlpito, achar que é mais santarrão do que todo mundo, que tu és um pecador igual a todo mundo. Não existe super-herói, super-homem no evangelho não, pregador. Pastor, seja lá quem for, não existe super-herói pregador no evangelho não. Existe homens cheios de defeito, homens cheios de falhas, tentando acertar, tentando fazer o certo, mas que na verdade todos nós erramos e cometemos muitas falhas todos os dias. E não somos nós quem nos reconciliamos com Deus não, foi Jesus quem nos reconciliou a Deus por meio do Espírito Santo. Veja o que aqui diz aqui, Paulo escrevendo capítulo 5, versículo 10 de Romanos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, foi a morte de Cristo que nos reconciliou, e muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação foi por meio de Cristo, queridos. Não pense que é porque você fez isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer isso, ou eu deixei de fazer aquilo outro, e isso foi suficiente para nos reconciliar com Deus, não. Isso são obras mortas, foi o sacrifício de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer nessa noite. Foi o sacrifício de Cristo. Aí olha o que é que Paulo, o sacrifício expiatório de Cristo, único, substitutivo, propiciatório, expiatório. Esse sacrifício ele foi eficaz e suficientemente eficaz para comover o coração de Deus, comover Deus para nos perdoar por meio de Jesus Cristo. No versículo 12 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aquilo que eu disse desde o início. Todos pecaram. Pastor, eu nasci no berço evangélico, não fumei, nem bebi, nem fiz isso, não pulei carnaval, não botei charuto na boca, não fumei cigarro, não sei o quê. Sou pecador? Claro, é pecador do mesmo jeito. Eu já expliquei isso, já ficou uma coisa bem clara. Não se ache mais certo do que ninguém porque você nasceu no berço evangélico, não. No berço da religião, não. Aí olha o que é que Paulo... Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o ponto culminante, o ponto de gradação, o ponto de clímax desta mensagem, para nós fecharmos aqui nesse momento. Vejam bem, aqui é o ponto crucial. Aqui é o ponto crucial da mensagem. Veja o que é que Paulo diz aqui, o apóstolo São Paulo, capítulo 5 de Romanos, capítulo 15. Diz assim, olha, versículo 14, vamos ler a partir do 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Eu vou ler de novo esse versículo 16, que eu errei aqui. Vamos lá. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Prosseguindo, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Aí versículo 19 diz: porque
como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para nós lermos aqui o versículo 18 novamente. 18, que diz assim, ó. E é com esse versículo que eu queria fechar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a vida, a justificação que dá vida. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O apóstolo São Paulo, tudo isso que eu falei aqui no versículo 12 em diante, que culminou aqui no versículo 18 e no versículo 19, quando a gente finalizou, o apóstolo São Paulo está deixando claro aqui sobre a nossa posição diante de Deus. É aqui onde eu queria chamar a atenção dos irmãos, para dizer que o apóstolo São Paulo deixa bem claro que o pecado de Adão, ele foi imputado a nós, o pecado de Adão, porque nós nascemos, então nós herdamos esse pecado de Adão em nós. O apóstolo Paulo não explica, né, embora que ele fosse um homem muito profundo na palavra, ele não explica como esse pecado passou a nós. Ele não deixa claro, ele só deixa claro que nós merecíamos esse pecado, porque nós nascemos depois de Adão. Então é como um pai que, ao nascer, uma mãe que está com a doença congênita, e uma doença contagiosa, né, congênita, e ela passa ao seu filho essa doença no momento do nascimento. Foi o que aconteceu conosco. A humanidade está muito preocupada hoje com doenças. Qual é a doença do século? É o câncer, é a AIDS, principalmente o câncer, né? Que é a doença que mais mata no mundo. E as pessoas estão se perguntando qual é a pior doença da humanidade. A doença da humanidade não é a doença biológica. Por incrível que pareça, a maior doença da humanidade é o orgulho, é a soberba, é a falta de amor, é a falta de humildade, é a arrogância, a ganância, é a avareza, é o orgulho, é a prepotência, tudo isso somado à falta de amor. Isso são as doenças da humanidade. Mas nós viemos com essas doenças, nós trouxemos essas doenças na nossa natureza pecaminosa, nós trouxemos essas doenças no nosso corpo. Quando nós nascemos de Adão, nós nascemos sob o efeito devastador, o efeito degradante do pecado que nos atingiu em várias esferas, seja a esfera psíquica, seja a esfera biológica, seja a nossa esfera moral, seja a nossa esfera comportamental, seja a nossa esfera de relacionamentos. Através das doenças, nós fomos afetados através das doenças, através das nossas dificuldades de nos relacionarmos com o nosso semelhante, com o nosso próximo, a dificuldade de dividirmos, de repartirmos o nosso pão, de ajudarmos. Tudo isso nos afetou. Todos esses tipos de doenças terríveis espirituais nos afetaram. E nós estamos preocupados com doenças orgânicas, biológicas, né? Com doenças sistêmicas, fisiológicas, onde nós deveríamos estar mais preocupados com que essas doenças não são as principais da humanidade. Então vejam bem aqui, quando o apóstolo Paulo diz aqui, quando ele diz aqui que nós nascemos e herdamos esse pecado de Adão e trouxemos esse pecado de Adão em nós, sem que nós tivéssemos opções de escolher se queríamos ou não, né? Então o que é que acontece? Da mesma forma, o Cristo é muito justo, ele se entrega por nós na cruz e nos dá esse perdão, sem que a gente venha merecer esse perdão. E observe como é que o apóstolo São Paulo diz. Então por isso que você não deve se achar que você merece o perdão de Deus. Por isso que você não deve se achar que você, eu vou fazer alguma coisinha aqui para Deus, para agradá-lo, e isso ele vai me salvar por causa disso. Tira isso da tua cabeça, tira isso da tua ideia, isso não existe não. Isso é conversa de carochinha. Isso é conversa de carochinha.
Isso é conto de fadas. O que a Bíblia diz não é isso não. Olha o que, a Bíblia diz aqui, ó. Veja o que, a Bíblia diz. Romanos capítulo 5, versículo 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a salvação sobre todos os homens para a justificação da vida. A Bíblia está falando em um só ato de justiça. Um só ato de justiça. Qual foi esse ato de justiça? Qual foi? Foi o de Cristo, queridos. Agora, eu vou levar você lá para Efésios, capítulo 2. Eu vou levar você lá para Efésios. Me dê mais 5 minutos para me terminar aqui. Eu vou levar você lá para Efésios, capítulo 2, e observe aqui como o ato de justiça não é do homem. O ato de justiça é de Deus. Veja aqui o que é que ele diz aqui, ó. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, o apóstolo São Paulo falando aos Efésios. A igreja aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que é graça? É favor, favor imerecido. Deus nos salvou, nos perdoou, nos escolheu, nos redimiu, nos regenerou, nos justificou, nos santificou, sem que nós merecêssemos isso. A santificação é dele, a regeneração é dele, a justificação é dele, a imputação é dele, a substituição é dele, a propiciação é dele, a expiação é dele, a reconciliação é dele, a eleição é dele, tudo é dele, o perdão é tudo dele e a salvação é dele, não é do homem. Vamos lá. Tudo que o homem quiser fazer para agradar a Deus, isso é justiça própria, não tem valor. São obras mortas, diante de Deus não tem valor. Tá certo? São obras mortas, diante de Deus não tem valor. É justiça própria, o nome disso chama justiça própria. Veja lá, versículo 8, Romanos capítulo... eu já falei Romanos capítulo 5, agora eu estou lendo aqui Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, já expliquei que a graça é o favor de Deus, merecido, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é que não vem de obras? A salvação. Vamos lá. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, igreja do Senhor, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, bem rapidinho aqui. Ó, quando o apóstolo Paulo diz aqui, eu vou até ler aqui, se eu vou aqui abrir aqui para mostrar para vocês. Capítulo 5, ele diz assim, ó: assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a vida. Ó, o que está em jogo na nossa salvação, o que está em jogo diante da nossa salvação, por isso que eu cheguei aqui dizendo para vocês, que tirasse essa ideia que existe super pregador, que existe super crente, aquele cara que arrota a santidade, fuja dele, fuja o máximo que você puder, mantenha a distância, porque é hipócrita, o cara que arrota a santidade, demais, ele é um hipócrita, você pode ter certeza disso, porque ele não tem humildade, porque quem tem humildade para assumir os seus erros. Fique perto de pessoas que têm a humildade para assumir os seus erros e dizer: eu errei, às vezes eu erro, várias vezes eu erro, eu faço o que não é para fazer, muitas vezes o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo fazendo, como o apóstolo São Paulo, até o ponto dele dizer assim: que miserável homem quem sou, quem poderá livrar o meu corpo dessa morte? Até o ponto de Paulo dizer assim: olha, todos se extraviaram, todos pecaram, não existe quem faça o bem, não existe um justo sequer, Deus olhando dos céus à terra não viu um justo sequer, e é verdade mesmo, queridos, não existe nada bom em nós, no dia que você fizer algo por alguém, não pense que foi a sua bondadezinha, não pense: eu fui tão bonzinho, não pense: eu fui tão bom, eu fiz tanto, eu ajudei tanto, eu fui tão bonzinho. Não pense nisso não, porque o que você fez foi o que Deus permitiu que você fizesse. No dia que você der um copo com água a uma pessoa, no dia que você ajudar um faminto, não vem achar que a bondade é sua não, a dádiva não é sua, a excelência vem dele, ele é ele, o Cristo, o Deus Espírito Santo. Ele é quem faz tanto o querer e o efetuar, como também o efetuar em nossas vidas, em minha vida, em sua vida. Então, quando a Bíblia diz, por um só ato de justiça, muitos foram feitos justos, por um só ato de justiça,
a Bíblia está falando de duas coisas importantes que eu gostaria de falar para vocês. Primeira verdade é que a nossa condição moral, quando Jesus nos perdoa, quando Ele vem sobre nós, e o Espírito Santo vem sobre nós, e entra dentro de nós, e gera fé, e processa fé dentro do nosso coração, e essa fé, ela se transforma em conversão, e essa conversão, ela se exterioriza em conversão, e essa conversão, ela passa a regeneração. O Cristo nos regenera. O Cristo, além de gerar essa fé salvífica que nos leva à conversão, que é o lado prático do novo nascimento, essa conversão, Ele vem nos regenera, Ele vem nos justifica. O que é regenerar? Nos recriar. Essa regeneração é a recriação que Deus nos dá. É a recriação que Deus faz em nós, mudando o nosso pensar nas nossas várias esferas, atuando juntamente com a fé e com a conversão, que vai atingir o nosso intelecto, a nossa vontade e os nossos sentimentos. Então essa regeneração, ela vai atingir, ela vai trabalhar junto com a conversão e com a fé salvífica, com a fé que opera para a salvação, para nos dar essa regeneração. E essa regeneração é essa troca de natureza que Deus faz em nós. Ele nos regenera, Ele pega a natureza velha e Ele troca pela natureza nova, pela natureza incriada humanamente, mas criada espiritualmente. E foi isso que Nicodemos disse ao Senhor. O Nicodemos, aquele chefe da lei, aquele judeu, aquele mestre judaico da lei, quando ele disse: Senhor, o que é que eu faço para nascer de novo? Como eu faço para entrar no céu, para herdar o reino de Deus? E Jesus disse: olha, quem não nascer de novo, Nicodemo, não pode ver o reino de Deus. E ele disse: mas como eu posso nascer de novo, sendo velho, porventura? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Ele julgava que Jesus estivesse falando de um nascimento físico, de um nascimento biológico. Ele era doutor da lei, tão estudado, um rabino, tão estudado na Torá, tão estudado na lei judaica, no Antigo Testamento, no Pentateuco, mas ele não compreendia. E Jesus disse: olha, Nicodemos, eu te digo uma coisa, aí ele disse: será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, aquele que não nascer, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Essa água é a palavra, ela limpa, regenera. E a Bíblia diz mesmo, a Bíblia mesmo diz: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? É a palavra quem regenera, é a palavra quem limpa. E essa palavra é o verbo de Deus. Essa palavra é viva, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de dois lados, penetra até a divisão da alma, medula, junta e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. É essa palavra quem transforma, é essa palavra quem regenera, é essa palavra quem traz o evangelho de regeneração, de mudança. Não é o homem quem muda a si mesmo, mas é Deus quem muda o homem. Esse processo não pertence a mim, esse processo de mudança pertence a Deus, é Ele quem faz o seu querer como o seu efetuar. E aí Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vais. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. O Senhor Jesus emprega uma parábola, uma metáfora, A metáfora é uma figura de linguagem dentro da hermenêutica teológica, que mostra que Jesus, ao invés de empregar a palavra vento, ele falou, ao invés de empregar a palavra espírito, ele empregou a palavra vento, quando ele disse: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Jesus, na sua sabedoria, na sua simplicidade, ele mostrou que aquele homem da lei, aquele doutor da lei que se achava que sabia de muita coisa, ele ficou voando. E ele disse: como pode isto? Aí Jesus disse: olha, se você fala de coisas terrestres, você não entendeu, enquanto mais se eu falar das coisas espirituais. O que Jesus está querendo dizer para ele é o seguinte: Nicodemos, assim como o vento sendo invisível, podemos ouvir o seu sonido, o seu barulho, mas não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Assim também o Espírito Santo sendo invisível, nós não podemos vê-lo com os nossos olhos materiais, físicos, mas nós podemos perceber a sua atividade na vida daqueles que foram regenerados e que nasceram de novo para a glória de Deus. Aí Jesus deixou o doutor da lei boiando
né, para mostrar que ele foi o maior professor, o maior pedagogo, instrutor, ensinador e educador de toda a história, para provar que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas as coisas do Espírito só podem serem compreendidas se forem discernidas espiritualmente. Então você fica aí tentando entender a Bíblia do seu próprio modo, tentando fazer as coisas de seu próprio modo, você não vai entender nada. Quando você não tiver humildade para você parar e para você raciocinar e trazer a presença de Deus para a sua vida, para Deus te revelar e mostrar as verdades espirituais, você não vai entender nada do Evangelho, vai ficar igual Nicodemos boiando. Mas Deus quer que você entenda. Deus quer que nós entendamos as coisas do Evangelho. Ele não quer que a gente fique boiando, não. Ele quer que a gente entenda, Ele não quer que a gente fique em dúvidas, né? Então, Deus é quem opera essa regeneração dentro de nós. Deus é quem opera, como eu ia dizendo, Deus é quem opera essa justificação. O que é a justificação? É quando Deus nos perdoa. A justificação, eu gosto sempre de explicar, que é como um criminoso. O criminoso está sentado no banco dos réus e de repente chega lá e o juiz diz, olha, você está absolvido. Aí ele vai dizer, não, mas como eu fiz para absolver? Como pôde isso? Não, simplesmente você está liberado, não tem explicação. Pronto, é igual o que Deus fez na nossa vida. Não tem explicação para nós dizermos por que Deus nos absolveu. Não tem explicação, mas por que Deus me perdoou? Mas por que? Foi algo que eu precisei fazer para Deus me perdoar? Não, não foi algo que você precisou fazer. Porque muitos estão achando isso. Muitos estão achando isso. E outra coisa, e a santificação? A santificação é obra de Deus também. A santificação é a separação. É Deus nos separar para fazer a sua obra. O crente cheio do Espírito Santo santificado, ele gosta de pregar, ele gosta de fazer a obra de Deus, ele gosta de trabalhar para o Senhor Jesus. O que nos estranha é um monte de crente que dizem que são santificados e estão cheios de justiça própria, querendo achar que santificação é roupa, é uso e costume, é aparência física, aparência, né? Tem que andar com um jeitinho de crente, tem que parecer com crente, né? Mas tem que ter atitude de crente. Aí você vem para cá me mostrar ali a primeira carta de Pedro, quando diz assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver, e você vem agora dizer que roupa é santidade, que cabelo grande é santidade, e que sai arrastando lá nos pés a santidade. Aí eu vou dizer para você que isso não é santidade, isso são usos e costumes, porque a santidade é servir o Senhor Jesus. Se você olhar o contexto lá da carta de Pedro, que você está falando de santidade, você vai ver que a carta de Pedro está falando que nós não sejamos maliciosos, que nós não tenhamos amor, inveja para com os outros, que nós não tenhamos amor não fingido, que nós tenhamos amor não fingido, que o nosso amor deve ser não fingido. É essa a santificação que a Bíblia está falando. Aí você vem para cá distorcendo todo o contexto, porque quem usa a Bíblia fora do contexto quer pretexto. Aí você vem para cá cheio de pretexto, falar e dizer que agora não, ali é roupa, é brinco, é uso e costume, bebê, bababá. E é nada disso, você olhar o contexto lá, você vai ver. A Bíblia está dizendo que nós não devemos ser maliciosos. Pode olhar lá. Ela vai dizer, sede santo assim como Deus é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí ela vai falar qual é a vossa maneira de viver. Ela está falando de comportamento.